Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Deus é conosco. O Senhor Jesus Cristo é conosco. O Espírito Santo é conosco. Aleluia. Irmãos, a palavra de hoje tem como título: Confesse a vitória ao invés das batalhas. Podemos entender pelas Escrituras e pela vida de cada um de nós que a vida do verdadeiro cristão mostra-nos que o facto de sermos fiéis a Deus não afasta e nem elimina de nossas vidas as tentações, as tribulações, as aflições, os ataques e todo o tipo de adversidades lançadas contra nós pelo inimigo, os seus exércitos e os seus servidores em busca das nossas almas. Temos que nos lembrar que a vida de quem tem fé em Cristo e a vida em geral é uma guerra travada através de muitas batalhas diferentes entre si. E que só aqueles que crerem com todas as suas forças serão e sairão finalmente vitoriosos dessa guerra quando Cristo vier buscar a sua igreja. Irmãos, atentem firmemente com os vossos corações para o facto de que a vida que nós vivemos e desfrutamos aqui na Terra é determinada e é consequência daquilo que todos nós falamos com as nossas próprias bocas. Pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos que cada um de nós responderá diante de Deus por todas as palavras faladas pelas nossas bocas e também que as nossas bocas revelam aquilo que abunda dentro dos nossos corações. Sejam estas coisas de acordo com a vontade de Deus ou opostas à vontade de Deus, inspiradas por Satanás. As nossas bocas revelam, mostram ao mundo, mostram as pessoas à nossa volta aquilo que abunda dentro dos nossos corações. Sejam estas coisas pertencentes ao reino de Deus ou opostas ao reino de Deus, inspiradas por Satanás, os seus demônios e os seus servidores. Quando as palavras que usamos ao pregar, que usamos ao ensinar o caminho de Deus e a fé em Jesus Cristo a outras pessoas, não estiverem de acordo com a palavra de Deus, eu quero dizer, quando as palavras que usamos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, para dizer com a Bíblia Sagrada, essas palavras são simplesmente inúteis. Essas palavras não têm sequer qualquer sentido. Essas palavras perdem o poder
de Deus, essas palavras ficam sem poder para salvar, para libertar ou para curar aqueles que as ouvem. E essas palavras acabam tornando-se, para a vida daqueles que as recebem, muitas vezes destrutivas. Muitas vezes destrutivas. Por isso, irmãos, é necessário que, ao falarmos ou ao pregarmos, falemos com as nossas bocas, falemos aquilo que verdadeiramente abunda nos nossos corações, mas falemos só e unicamente aquilo que verdadeiramente acreditamos, aquilo que absolutamente acreditamos com todas as nossas forças e os nossos corações, e que esteja em perfeita concordância com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Irmãos, quais são as palavras que saem das nossas bocas quando nós falamos de nós próprios? Irmãos, quais são as palavras que saem das nossas bocas quando nós falamos das nossas famílias? Irmãos, quais são as palavras que saem das nossas bocas quando nós falamos das nossas vidas, das nossas profissões, ou de qualquer situação em que um determinado ponto de nossas vidas nos encontremos? É muito comum acontecer que a nossa maneira de viver não refletir a nossa fé ou as palavras de fé que nós confessamos. Não há ninguém que eu conheça que ore a Deus a pedir que tenha uma vida de pobreza. Não há ninguém que eu conheço que ore a Deus a pedir que tenha uma vida de pobreza. No entanto, mesmo sem orarmos a Deus a pedirmos uma vida de pobreza, acabamos nos achando em plena situação de pobreza. Ninguém há entre nós que confesse ou ore a Deus para fracassar na sua vida, para fracassar no percurso do seu destino. Ninguém há que ore a Deus e peça algum tipo de doença, mas, mesmo assim, nós acabamos por nos achar em tais situações de pobreza, de instabilidade, de frustração, de retrocesso, de doenças. Algo que nós não pedimos a Deus. E isso nos prova que as palavras que saem das nossas bocas, as palavras que saem dos nossos espíritos, não estão de acordo, nem estão alinhadas com aquilo que verdadeiramente nós cremos com os nossos corações. Eu repito, atenta, irmão. Isso nos prova que as palavras que saem das nossas bocas
não estão de acordo, não estão alinhadas com aquilo que verdadeiramente cremos nos nossos corações. A Bíblia simplesmente nos guia, nos mostra, nos faz ver o caso do rei Davi. Antes da batalha com o gigante Golias, confessou que venceria ao gigante. E acabou acontecendo tal como ele creu com todo o seu coração e falou com a sua boca. Simplesmente porque ele falou com fé, com determinação absoluta, que acreditava que venceria, porque ele acreditava com todo o seu coração que venceria. Caros irmãos, nós sabemos, nós cremos que a Bíblia nos diz. Quando nos garante que Deus vigia e ouve atentamente a sua palavra para a manifestar nas nossas vidas. A Bíblia nos promete que Deus está atento a todas as palavras que saem das nossas bocas, desde que essas palavras estejam de acordo com a fé que temos nos nossos corações. Deus atentamente vigia para confirmar que essa palavra verdadeiramente concorda com os nossos espíritos, e Deus manifesta a sua palavra que sai das nossas bocas, vinda dos nossos espíritos. Por isso, toda a confissão, toda a palavra das nossas bocas tem que ser a palavra de Deus, tem que ser as promessas que Deus nos fez. Temos que declarar as promessas de Deus de acordo com a fé que nós guardamos nos nossos corações. Temos que confessar, temos que declarar e decretar sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que estão à nossa volta, até mesmo sobre os nossos inimigos, a palavra de Deus, as promessas de Deus, desde que essas promessas estejam enraizadas, profundas e absolutamente enraizadas em nossos corações, em nossos espíritos, porque esta é a palavra que Deus há de manifestar, tendo ela saído das nossas bocas. Por isso, confessemos com as nossas bocas. Confessem comigo, irmãos. Eu estou em Cristo. Nenhuma condenação há para mim. Eu estou em Cristo, ligado a Deus Pai. Todas as doenças e enfermidades são coisas do meu passado. Eu sou mais que vencedor. Eu estou livre do meu passado. Eu sou uma nova criatura. Irmãos, oremos. Senhor Jesus, conceda-me a tua ilimitada graça para que eu tenha consciência e persistência na minha fé, mesmo no meio das tentações e das tribulações. Senhor Jesus, conceda-me a tua graça sem fim, para que eu tenha consciência permanente da minha fé, mesmo no meio dos ataques do inimigo, de tentações e tribulações. Obrigado, Senhor. Emmanuel, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós?